Bom dia, pessoal. Como é que vocês vão? Estamos de volta. Hoje nós começamos a falar sobre doenças transmitidas pela água ou relacionadas com a água. Na aula passada eu enviei para vocês esse material. Espero que vocês tenham lido para ter uma noção do que eu vou falar hoje. Então, a gente continua falando de água, falamos de saneamento básico no bimestre passado, falamos da composição da água, né? Então, o nosso assunto tem sido água. Eu acho que esse é o último conteúdo de água. Vamos seguir então? Bom, existem dois tipos de doenças relacionadas à água. O primeiro tipo está relacionado com a ingestão de água. Então você ingere uma água contaminada que tem um micro-organismo e você fica doente porque contaminou-se com esse micro-organismo, tá certo? A outra maneira de pegar doenças pela água é quando a água é um criadouro de organismos vetores, de organismos que espalham doenças, tá? Nos dois casos, a água está relacionada com essas doenças, ok? Tem aí duas fotos de micro-organismos transmitidos pela água. É importante, pessoal, ficar claro que a gente olha assim uma foto microscópica e acha que é tudo coisa ruim, coisa que mata, etc. Nem todo micro-organismo faz mal para a saúde, tá? Existem algas microscópicas, existem bactérias que não fazem mal para a saúde. Aliás, tem bactérias que fazem bem, né? As bactérias que estão no leite, né? Que estão no iogurte, fazem muito bem para o nosso intestino. Mas algumas fazem mal, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a água que a gente está ingerindo. Bom, a primeira situação é pela ingestão da água, né? Tem uma fotinha aí, duas fotinhas aí, uma fotinha da ameba e uma fotinha da giardia. São dois protozoários que são que contaminam os humanos pela água, né? Pela ingestão da água. A amebíase e a giardíase são doenças muito comuns em regiões onde a água não é de boa qualidade ou não tem saneamento básico, tá certo? Então, quais são os sintomas? Parecem muito um sintoma entre eles, né? Aliás, a gente chama essas doenças de verminose, mas não é, eles não são vermes, eles são protozoários, tá? Então, primeiro sintoma para a amebíase é dor abdominal, cólica, dor na barriga, tá? Febre, porque é uma infecção, então vai causar febre. Gases, diarreia com sangue, é um sintoma clássico de amebíase. A pessoa vai defecar um muco e com sangue nesse muco. Por estar eliminando sangue, é uma hemorragia. Então você está perdendo glóbulos vermelhos e pode causar anemia na pessoa. Se não for tratada, logicamente, como toda doença, pode levar ao óbito. Não é brincadeira a amebíase, não. A cólera é outra doença também. Eu menciono na apostila sem falar muito em sintomas, senão a gente vai ficar com muita coisa para saber. Giardíase, que é essa doença que eu falei com vocês, é muito comum em nossa região, né? O pessoal chama de verminose, né? A gente toma remédio para essas doenças. No caso de giardia, ameba, tem remédios específicos para matar essas doenças. E hepatite A, também uma doença por ingestão de água. Bom, agora vamos falar de quando estamos em contato com a água contaminada. Essa foto é uma foto muito triste, né, de ver que pessoas ainda vivem nessas condições. Vejam que lá no fundo tem muito lixo, muita sujeira, né? Às vezes o próprio morador que está na beira do rio está contaminando o rio com o lixo dele e se contaminando porque uma água de péssima qualidade. Por isso que o poder público, além de tem que limpar as fontes de água, propiciar o tratamento de água, também tem que fazer a educação da população no sentido de que poluir a própria água não é muito inteligente, né? Bom, ali eu tenho o ciclo do esquistossoma, que causa o esquistossomose. É mais ou menos assim. A pessoa
que está contaminado com a doença, ela pode contaminar o ambiente. Então ela pode defecar no chão ou jogar fora as fezes em regiões inadequadas, ou a fossa dela pode contaminar o lençol freático, né? E aí esse esquistossoma em forma de larvas cai no solo, quer dizer, em forma de ovos no caso, cai no solo, é carregado pelas chuvas e acaba caindo no córrego, no rio, na lagoa, né? Esses ovos acabam virando uma larva. Essa larva, ela contamina uma espécie de caramujo, que é um hospedeiro intermediário. Esse caramujo acaba propiciando o crescimento dessa larva. Essa larva vai virar uma outra larva chamada cercárias, que são bem rápidas, tem uma locomoção muito grande na água, e elas conseguem entrar na pele dos seres humanos, né? Não só dos seres humanos, como outros bichos também. Então ela entra na pele, entra na corrente sanguínea, né, e vai causar a esquistossomose. Bom, os sintomas também são cólicas, febre, dor de cabeça, diarreia, nesse caso não é com sangue, vômitos, pode ter náuseas, e em casos crônicos ele ataca o fígado, causando uma espécie de, parece uma hepatite, a pessoa fica amarela, né? A galera chama até de amarelão essa doença. Outros exemplos, leptospirose, famosinha, muito comum. Essa doença é muito comum em situações de enchente. A pessoa que está na enchente acaba tendo contato com a água contaminada. A leptospirose é contaminada por ratos, então são organismos liberados pela urina dos ratos, então contamina a água do rio, da caixa d'água, o que for, e a pessoa que está em contato acaba absorvendo esse organismo, causando a doença. É muito sério, inclusive. Normalmente, depois de algumas enchentes, é comum as cidades, as prefeituras buscarem vacinar as pessoas, atender, porque sabe que depois pode ter leptospirose, a disenteria, a palavra disenteria lembra de diarreia, tá? É uma diarreia causada por bactérias. Febre tifoide, muito comum no passado. Essas doenças eram muito comuns no passado. Hoje, graças a Deus, com a melhoria da qualidade da água e com também o saneamento básico, a coisa deu uma melhorada nos grandes centros. Bom, agora doenças relacionadas com vetores que se desenvolvem na água. Aí nós temos aí o caso clássico da dengue, né? Utensílios que pegam chuva, ou que tem água parada e limpa, que ele só vive em água parada e limpa, é contaminado com os ovos do mosquito, né? Que viram larvas, que viram mosquito. É importante dizer que o mosquito não nasce com a dengue. O mosquito é um vetor da doença, é um vetor do vírus. Então o que acontece? Ele pica uma pessoa que foi contaminada pela dengue e contamina outras pessoas. É assim que funciona, tá? Por isso que tem que se combater, a melhor maneira de se combater a dengue é combater o mosquito, que aí evita a contaminação em massa das pessoas. A malária também é uma doença transmitida pelo mosquito. A zika, todos são do Aedes aegypti. Chikungunya, e a mais famosa da nossa região é a dengue. Então, como é que a gente vai evitar essas doenças, né? Tem que ter atitudes para evitar essas doenças. A primeira delas, a clássica, lavar bem as mãos. A gente aprendeu muito bem agora na pandemia de que é importantíssimo a gente lavar a mão, porque a mão é o mecanismo principal de contaminação que a gente tem. A gente põe, sem perceber, a gente põe a mão no olho, na boca, né? Ou tem pessoas que têm mania de comer unha, então estão sempre contaminando. Então, lavar sempre as mãos com água e sabão. Beber água filtrada, né, fervida, água de boa procedência. Não tomar água sem saber a procedência dela.
Por mais que pareça limpa, não quer dizer que esteja limpa. Não fazer suas necessidades fisiológicas, né, fezes, urina em qualquer lugar, porque você pode estar contaminando outras pessoas. Não deixar expostos recipientes que podem acumular água, para evitar dengue, chikungunya. Tampar a caixa d'água, porque além de ser um lugar para o mosquito colocar seus ovos, pode morrer um bicho também ali e contaminar sua água. Né? Se cair um rato dentro da caixa d'água, cair um bicho qualquer e contaminar sua água. E, logicamente, não jogar lixo em ambientes aquáticos ou em locais impróprios para o descarte desse material. A gente tem que criar o hábito de andar com sacolas. Preferência sacolas que não sejam plásticas, que agora está proibido, né? Então, vai para a cachoeira, não deixa nada lá. Vai para a lagoa, não deixa nada lá. O ambiente tem que permanecer limpo, tá certo? Evitar contato com água de enchente locais, é importante dizer isso porque vocês têm mania, vocês adolescentes e crianças têm mania de quando chove ir para a rua querer mergulhar achando que calçada é piscina. Não é inteligente fazer isso, porque você está se contaminando, pode ter ali leptospirose, entre outras doenças que pode contaminar você, tá certo, pessoal? Então nem pensar se puder evitar de botar o pé em água de enchente ou água da chuva, faça isso, porque as chances são grandes de você pegar uma doença qualquer, tá certo? Gente, acho que por aqui paramos. Foi um prazer. Foi um prazer enorme falar com vocês. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Forte abraço.